O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado no lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Caríssimos irmãos e irmãs, completamos o nosso tempo precioso de preparação para a Páscoa. As semanas da Quaresma que vivemos nos levaram a viver a penitência, conversão, mudança de vida. Muitos de nós viram, espero que todos, viram a Páscoa acontecendo anteriormente em si, através do sacramento da penitência. Quantas foram as confissões nas 80 paróquias de nossa arquidiocese? Aqui, na Basílica Santuário, uma quantidade imensa de pessoas que buscaram o perdão de Deus, que proclamaram com a sua humildade, com a sua sinceridade, o seu propósito de vida, aquilo que o Papa Francisco tem insistido tanto: Deus não se cansa de perdoar. E chegamos à Páscoa, ao coração da vida da Igreja,
o dia mais importante de toda a liturgia da igreja. Nós desfrutamos a beleza de todos os instrumentos que a igreja usa para nos falar a respeito da Páscoa. Ontem à noite, o círio pascal que aqui se encontra foi aceso, expressando que Jesus Cristo é a luz do mundo. No círio pascal está a cruz, está alfa e ômega, princípio e fim, os algarismos que expressam o ano em que nos encontramos, 2014, estes grãos de cera e incenso que recordam as 5 chagas de Jesus, porque para chegar à glória ele passou pela cruz. Este é um sinal que estará aqui em nossa frente. Celebramos a Páscoa olhando para aquele que é a verdadeira luz do mundo. É para ele que nós nos voltamos e queremos encontrar a vida em nosso Senhor Jesus Cristo. Mas tudo que a igreja fez durante esse período é por causa do batismo que um dia você recebeu. Nós aprendemos que nós morremos com Cristo, fomos mergulhados com Ele em sua morte para ressuscitar com Jesus. Páscoa é passagem da tristeza para a alegria, da escuridão para a luz, do pecado para a graça. Estamos aqui hoje ouvindo o Evangelho que nos proclamou como aquelas primeiras testemunhas qualificadas. Pedro e João, depois de terem ouvido o anúncio de Maria Madalena, aquela que foi chamada de apóstola dos apóstolos, vão ao túmulo, encontram o sepulcro vazio, mas acreditam que Jesus está vivo. Sabemos que dali para frente, todo mundo falava, um sepulcro vazio, e ele apareceu a Simão. Simão se torna a primeira testemunha qualificada, seguida por tantas outras testemunhas, nas quais nós também queremos nos incluir. Mas eu quero voltar o olhar do coração com vocês para algo que agora mesmo nós pedimos com a igreja. Na primeira oração da missa de hoje, está escrito assim: ó Deus, por vosso Filho unigênito, vencedor da morte, abristes hoje para nós as portas da eternidade. Concedei-nos que, celebrando a ressurreição do Senhor, renovados pelo vosso Espírito, ressuscitemos na luz da vida nova. Interessante como uma oração tão breve envolve a Trindade. O Pai, que abriu pela ressurreição de Cristo para todos nós as portas da eternidade. O Espírito Santo, que nos conduz na força da ressurreição de Cristo para uma vida nova, e o próprio Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou e nos deu a salvação. Jesus Cristo é o vencedor da morte. Cada um de nós já deve ter experimentado alguma vez na vida o como é terrível estar diante da realidade da morte. As mortes, seja por causas naturais, seja por problemas, acidentes, crimes, sei lá, tudo que possa acontecer, mas sempre nós temos uma impressão de estar diante de um beco sem saída. Não poucas pessoas na vida experimentaram esse absurdo de uma existência que vai bater a cabeça na morte. Alguém precisa desatar esse nó. E é só na fé em Cristo ressuscitado que nós podemos dar este passo. Ir além da realidade da nossa morte. Quando a gente faz o sepultamento de uma pessoa, nessa semana sepultamos um sacerdote, o Padre Zezinho,
Quando a gente sepulta uma pessoa, eu sempre penso na semente que é plantada na terra para ressuscitar. Eu penso, ao colocar como semente, e muitos jogam tantas flores nos sepulcros das pessoas, eu penso no fruto daquela semente, nas flores e nos frutos que devem vir como consequência na eternidade. Querido irmão, querida irmã, eu hoje quero provocar em você esta fé na ressurreição. Jesus Cristo morreu, Jesus Cristo ressuscitou, Jesus Cristo é o Senhor, Ele há de voltar. Ele é o vencedor da morte. Eu peço a você que renove a sua fé em Jesus Cristo, vencedor da morte. Por quê? Continua a oração. O Pai do céu, com a ressurreição de Jesus Cristo, venceu a morte e abriu para nós as portas da eternidade. As portas estão escancaradas. Também a nossa vida tem um lado de cá, que vai até a nossa Páscoa pessoal, e o lado de lá na eternidade. Mas não é só uma questão da hora da morte. Continua a oração, celebrando a ressurreição do Senhor, renovados pelo vosso Espírito, ressuscitemos na luz da vida nova. A Páscoa, dizia eu agora mesmo, existe por causa de você. Sim, porque Jesus morreu e ressuscitou uma só vez. Mas os frutos, quando você foi batizado na morte com Cristo para ressuscitar com Ele, Ele colocou dentro do seu coração esta força para sair da vida, da velhice, do pecado, da maldade, do egoísmo, da volta sobre si mesmo, para o amor a Deus e ao próximo, para a saída de nós mesmos. Por isso, o fruto da Páscoa seja uma vida nova. São Paulo, na carta aos Coríntios, ele faz um convite: celebremos, pois, a festa com os pães ázimos da sinceridade e da verdade. Cada um de nós, saindo dessa Santa Missa do domingo de Páscoa, esteja disposto a viver de tal forma que as pessoas possam perceber pela nossa palavra, pelo nosso testemunho, pelo nosso exemplo, que a morte já foi vencida, que a esperança se abre para todas as pessoas. Nós somos portadores desse anúncio da alegria e da esperança. Deus nos dê essa graça.